seja bem-vindo. Nós estamos iniciando hoje, esse é o nosso primeiro videocast. Serão 5 episódios em que a gente vai conversar com diferentes profissionais sobre saúde mental, sobre Covid-19, vacinação, como foi viver todo esse período. E a gente quer te convidar a estar aqui conosco nesses episódios, a estar nos acompanhando. Meu nome é Michele, faço parte da equipe do Serviço Jesuítas a Migrantes e Refugiados no Brasil. Somos uma instituição que atuamos aqui há mais de 20 anos, temos sedes em diferentes estados, em diferentes cidades, trabalhando com a população migrante e refugiados. Entre outras atividades, trabalhamos com empregabilidade, acompanhamento, cursos de português. São inúmeras atividades em que a gente desenvolve, você pode estar acompanhando nas nossas redes sociais. Atualmente, estamos também desenvolvendo esse projeto específico, NPA Expand Brasil, resposta à Covid-19 na região amazônica, atuação no Amazonas e em Roraima. E a gente está aqui conversando hoje. Eu, Michele, sou analista desse projeto. Olá, meu nome é Samanta Barbosa. Estou no Serviço Jesuíta como analista social, mas sou psicóloga de formação. Então, hoje, o nosso objetivo é trabalhar, conversar sobre um tema tão importante, porém, às vezes, ele é deixado de lado, que é sobre saúde mental. E para essa conversa, para essa troca, para esse cafezinho de hoje, nós convidamos a psicóloga Natália. Olá, meu nome é Natália Vieira, sou psicóloga há 18 anos, especialista em saúde mental e psicopatologia clínica. Hoje atuo como psicóloga clínica. E a gente vai estar conversando com a Natália sobre saúde mental, pandemia, como enfrentar, como identificar, onde procurar ajuda, uma palavra de esperança, algumas situações até de como nós podemos enfrentar tudo isso em meio a tudo que estamos vivendo, né? Olá, primeiramente eu quero agradecer a sua presença. Vamos trabalhar sobre um assunto que muita gente não quer conversar, não quer falar porque dói, mexe, é difícil a gente aceitar que a gente precisa se cuidar, né? Não só a questão física, mas a questão mental. Mas eu quero aqui primeiro me identificar, meu nome é Samanta, sou psicóloga, e no Serviço Jesuítas eu atuo como analista social. E a gente já vai começar essa conversa, essa troca de informações, esse compartilhamento, que eu acredito que são muitas informações que a gente precisa conversar. A gente não precisa ir tão longe. A gente passou por isso e está passando. E diante de toda essa realidade, eu gostaria primeiro que você começasse a falar um pouco sobre você, sobre sua atividade, para depois a gente conversar sobre a saúde mental. Olá, quero agradecer o poder contribuir, e conhecer esse projeto que eu não tinha conhecimento antes. Eu sou Natália, psicóloga formada há 18 anos, especialista em saúde mental e psicopatologia clínica. Já atuei no interior, já atuei em prefeituras, hoje trabalho como psicóloga clínica mesmo, em consultório. Natália, e diante da nossa realidade, da pandemia, que eu sempre converso sobre isso e falo assim, a gente não pensava que algo que aconteceu na China, que é um local que a gente entende que é muito longe, que fosse chegar aqui, no Brasil, no nosso estado, nos nossos municípios, e chegou e afetou demais a nossa população, a nossa realidade. E diante de tudo que passamos, das consequências ainda, que a gente tem muita coisa guardada, o que você pode falar para a gente sobre os impactos da pandemia? O que você pode citar, o que você pode trocar, o que você já conseguiu vivenciar também nos atendimentos clínicos? Quando se fala que é algo tão longe, me parece que realmente nós não tínhamos noção de quanto isso afetaria intimamente cada um. Acredito que ainda não sabemos o real resultado ou a proporção disso dentro do coletivo, que ainda está acontecendo. Porque, como eu disse, antes de vir a pandemia, não víamos a possibilidade de chegar aqui, e hoje parece que a gente vive a vida como se ela não tivesse existido. Então, é algo que a gente não quer mais lembrar, é algo que ficou ali. A Organização Mundial de Saúde, ano passado,
fez uma pesquisa que após a pandemia aumentou 25% de transtornos mentais, ansiosos e depressivos. E aí tem os questionamentos, e talvez pudéssemos pensar nisso, se a pandemia ou todo o trauma fez isso acontecer, ou se já tinha isso e também não se era visto. Mas o ficar em casa, a ansiedade de não ter um trabalho, de não se ter o que fazer, tá você com você ali, com a sua família, faz você entrar em contato consigo, faz você rever as suas vivências. E não é muito fácil a gente dar conta, no meio da correria do dia, e por isso que hoje a gente finge que não tem pandemia, né? Então volta a correria do dia, a gente volta a se ocupar muito, então os sintomas ficam ali guardados, é normal, ou tenho ansiedade, eu tomo um remedinho e vou embora, e não quero tratar disso, não quero conversar ou falar sobre isso. E não quero mais falar da pandemia, eu não quero mais falar dos meus problemas mentais, que é uma realidade, e as coisas vão se passando. O que eu percebo hoje é que o medo da morte, e a morte vindo tão gritante, né, de uma forma que não tem como eu negá-la, para todo mundo ver no noticiário todo dia, nas famílias, vizinhos. Então esse tema morte já nos causa essa ansiedade, porque nos faz pensar o que estamos fazendo da vida. Então a morte nos causa isso. Ok, a morte está bem aqui do meu lado. E aí, o que eu estou fazendo da minha vida? Então eu fico com esse medo. Medo da morte chegar logo, mas eu também não consigo viver. E temos os lutos, que foi diferente na pandemia, e foram muitos. Então não podemos vivenciar o que a gente chama de ritual da morte, que são necessários. Então a gente vai lá com os nossos familiares, fica velando, conversando, lembrando de histórias, tudo isso para a gente se despedindo. Na pandemia não se podia visitar o hospital, não podíamos acompanhar os nossos parentes. Eles morriam com pessoas desconhecidas, ia chegava com caixão fechado e enterrava-se muito rápido e com muito pouca gente. Então parece que estava aqui em casa um dia desse e agora está enterrado. E esse processo, se não for feito, vai se adiando e pode gerar uma depressão. Além disso, temos assim, um monte de desemprego, nossa situação econômica que ficou muito difícil mundialmente, a gente vê isso não é só no Brasil, é uma questão mundial. Depois da pandemia a gente pensou, não, agora, né, vamos ter os cuidados, que na pandemia a gente tinha esses cuidados, né, ligava para a amiga e dizia, amiga, como é que tá aí, tá tudo bem? E a gente tinha, mas era um cuidado por medo, e medo não se faz, né, acaba a pandemia, começa uma guerra. Cada um toma a sua vida e parece que esses cuidados foram se esvaindo de novo. Porque o medo nos alerta de algo, mas não educa. Natália, uma coisa que você falou sobre essa questão de repente, nós já tínhamos e aí fomos colocados dentro de casa, começamos a processar tudo isso. Eu digo por uma experiência pessoal, né? Eu tive uma questão de perda de um parente, uma situação bem traumática familiar, antes da pandemia e no período da pandemia, no início ali, em que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Parecia a pessoa pegou Covid hoje, amanhã ela está enterrada, a gente não tinha informação, não tinha vacina, não tinha nada. Eu estava longe da minha família e eu digo que foi quando eu comecei a processar esse luto. Resultado, eu tive crises de ansiedade, porque eu pensava, a minha família vai morrer, meu pai, minha avó, as pessoas ali que eram do famoso grupo de risco, eu não vou estar lá, não vou poder chegar lá, porque a gente ficou trancado, fronteiras fechadas, e aí isso foi desencadeando outras situações de ansiedade, de não poder ver familiares, a gente não poder ir para onde estavam os familiares, né? A gente viveu essa questão de fronteiras fechadas, de territórios, de estados. Eu estava no sul, então no sul ninguém entrava, ninguém saía de lugar nenhum. E aí eu tenho uma outra pergunta, que é essa questão dos relacionamentos, além da questão da saúde mental e dos problemas que a gente ou adquiriu, eu não sei se esse seria o termo correto, ou descobriu, eu digo que eu descobri que eu tinha,
né? Que foi processar, ficar sozinha dentro de casa, morando com uma pessoa que eu não tinha relacionamento para conversar, enfim. Teve a questão da mudança dos nossos relacionamentos, certo? Você acha que na pandemia em que estamos vivendo, essa mudança da forma de se relacionar, da gente não se ver todo dia, da gente estar isolado, também traz uma consequência prática na nossa saúde mental? Traz, porque precisamos de abraço. Eu acho que a internet foi algo esplendoroso, diferente de outras pandemias em outros séculos. Esse nós tínhamos como nos ver, nem seja ali pelo celular. Mas também não cabe, né? Parece que não dá conta da necessidade, não dá conta. Então a gente quer estar junto, por mais que eu esteja longe, consiga ver, dá um alívio, mas eu queria estar perto. E quando fica doente, eu queria fazer o chá, eu queria cuidar, eu queria estar lá. Quando eu fico doente, eu quero a minha mãe, né? Eu quero a canja dela. Mas alivia ver. Mas não que a pandemia tenha feito isso, porque várias situações da vida a gente não pode ter essas pessoas. A pandemia foi um coletivo forte, temos que dar conta nisso, todo mundo junto. Mas isso acontece pontualmente aqui ou ali, pessoas que vão morar em outros países e que sentem essa solidão, esse fora do ninho, né? Quando você falou se eu adquiri ou não, é a questão da morte, né? Eu nunca penso na morte na minha vida, então eu não sei o que ela me causa. Então, com certeza, eu já tinha problemas com isso, de não pensar nisso. E quando ela me vem, aí o sintoma de ansiedade vem. Não, se não fosse na pandemia, se alguém próximo morresse de qualquer outra coisa, talvez eu pensasse nisso também. Que a vida é um sopro mesmo. Natália, diante dessa fala sobre morte, né? É algo que é interessante, é até estranho quando a gente fala que é interessante falar sobre morte, porque nós, quando trabalhamos sobre saúde mental, nós profissionais da área da saúde mental, a gente consegue trabalhar e falar sobre isso. No senso comum, não. A gente não é ensinado a conversar sobre morte, sobre finitude. Quando a gente vai ensinar para as crianças é de uma forma diferente. Tanto é que às vezes a gente vai justificar para uma criança: o seu avô viajou, aí daqui a uma semana a gente vai viajar. Então aquela criança às vezes não quer viajar, porque ela entende que ela vai lembrar do avô que viajou, foi embora e não volta mais, então ela quer voltar. Então, assim, a gente até ri, mas é algo que a gente precisa repensar também, que valores, que formas a gente consegue falar sobre isso com as crianças e no mundo geral também, como a gente consegue trabalhar sobre morte, falar sobre morte. Não que a gente vá falar e que não vá sentir dor, que não seja dolorido, mas a dor faz parte da nossa vida, né? E um outro ponto também que eu achei super interessante, que eu ainda não encontrei pesquisas, é sobre essa lacuna do processo de velório, tudo isso. Eu, particularmente, eu tenho uma lacuna. Eu sofri isso, eu vivenciei isso. Então, passei e perdi parente que eu não pude ir fazer todo o meu processo de luto, de ir lá, me despedir, que é justamente o que você falou, de me despedir, de lembrar de histórias, daquele beijo, daquele cheiro, chorar, e não é algo que eu escolhi. Diferente se eu tivesse fora do país, fora do estado, eu teria aquela opção de dizer, não, eu vou lá, eu vou viajar e vou me despedir. Não, isso foi tirado. Então, essa lacuna também talvez seja um novo olhar da saúde mental, porque a gente também vai precisar trabalhar isso, dessas lacunas, desses processos de lutos que estão aí, que muitos vivenciaram, né? Então é muito triste você olhar para um caixão todo envelopado, e você não poder fazer, que é algo que foi tirado seu. Não é que aquele parente, aquele ente, aquele amigo foi tirado, é porque foi imposto, foi determinado, a gente entende que foi necessário, foi uma medida necessária, mas é algo que eu não decidi, decidiram por mim, me obrigaram. Então isso também é complicado. A gente sabe desses traumas, dessas lacunas, e é algo que eu penso também
que vai precisar ser trabalhado, é um outro ponto, é um outro item que dentro desse cuidado da saúde mental a gente vai precisar trabalhar. A gente está falando muito de doença, vou falar um pouco de saúde. E dentro da saúde tem uma parte nossa que chama criatividade. Então temos rituais que não podemos fazer, mas podemos criar novos, mesmo com esses que já foram. Então junta lá sua família, faz um ritual vocês. Vocês peguem esse ritual, fazem as lembranças. E isso é criatividade e que acolhe, né? Então, em termos não só de doença, temos vários recursos de saúde. E dá para fazer esses projetos coletivamente. Dá para pegar órfãos do Covid, que temos muito. Dá para pegar as mães que perderam e tentar fazer isso numa comunidade, num bairro, numa igreja. Né? Fazer esses rituais. Rituais de inventar. Como é que se faz? Não precisa ter um caixão. Temos a lembrança. Então, a gente pode fazer isso conosco, porque um luto mal feito leva a depressão. E a gente não sabe do que é. E eu costumo dizer que problemas a gente resolve com coisas práticas. Angústia tem que dissolver. E dissolve no falar, né? Dissolve no repartir. Natália, uma pergunta. A gente lê, digo porque não sou da área de psicologia, né? A gente lê assim, alerta, OMS, OPAs, as instituições alertam sobre o aumento nesse período de pandemia. Já tinha um alerta antes, com a questão da internet e tudo, sobre o aumento das situações relacionadas à saúde mental, né? Depressão, ansiedade, enfim. E aí a gente lê que estamos possivelmente vivendo ou vamos viver uma pandemia da questão da saúde mental. Você que está ali no dia a dia atendendo pacientes, atendendo pessoas, você acha que ainda existe, mesmo depois de tudo que a gente viveu, um certo preconceito na questão da terapia, do acompanhamento? Eu pensei, porque você falou da criatividade, de se reinventar. Algumas situações a gente vai precisar, estamos precisando nos reinventarmos, né? Quem perdeu o emprego, muita gente, por exemplo, reinventou, se tornou empresário na pandemia com alimentação, que era o que a gente vendia. Então, mas algumas situações a gente precisa trabalhar, como você falou. E existe esse preconceito, não vou procurar terapia, não vou fazer, ou não, acho que nesse período a gente teve uma maior conscientização. Tem ainda. A terapia é quase a última que chega. O pessoal diz, mas não é psiquiatra, não, porque é fácil. O psiquiatra tenho preconceito, existe uma dificuldade, mas eles me passam um remédio e pronto. A gente está acostumado com isso de que eu quero tirar essa dor logo. Eu quero que passe. E o remédio me dá, vai passar. Só que não vai passar. Tem que trabalhar. Há de ter um trabalho. A gente começa a viver nossa vida, tem nossas dificuldades, passa pela nossa história do jeito que dá para sobreviver. E não tem como desfazer tudo com o remédio. Né? Não tem como a gente reaprender a viver com o remédio. Então, chegar e dar conta do seu problema, entrar em contato com a sua dor, é difícil. Então, a gente sempre espera que algo de fora nos tire. E voltando à pergunta, falando de morte, a gente fala de vida. E as pessoas não... Hoje, ninguém... Existe, né, aquela que eu chamo de positividade tóxica. Seja feliz, bora, pense em luz, não vamos pensar em problema. Não tem como. Eu falei que o medo não é um professor, mas a tristeza é. Se eu não dar conta da minha dor, se eu não ficar triste, se eu não pensar nisso, vai ficar aqui. Eu só finjo, só coloco para os outros uma coisa. Então, ninguém quer dar conta. O pessoal tem que produzir incessantemente. As pessoas não podem ficar tristes mais, não podem mais ter medo. E não pode parar. Né? Então, a questão da psicologia, a questão da terapia, é que a gente diz assim, então, fique triste, chore, né? Chore, vamos ter que dar conta disso, vamos trabalhar isso devagar, porque precisa ser desfeito, né? Precisa ressignificar as coisas, precisa se reinventar, às vezes não dá para ser sozinho, precisamos de auxílio. Então
não só um preconceito de não ter, ou de psicologia ser só para quem é doido, né, ter transtorno mental, como também de eu não querer ver minhas dores. Porque no mundo de hoje o que importa é eu produzir, é eu ter muito dinheiro. Então, não é importante cuidar de mim, não é importante eu cuidar dos meus sentimentos. Porque por que eu vou parar? Então, às vezes, só se para quando o corpo não dá conta mais. Quando minha crise de ansiedade me paralisa. Quando minha depressão não deixa mais eu sair da cama. Quando eu ameaço suicídio. Aí, nesse ponto, as pessoas, nossa, então agora precisa. Mas espera-se chegar a esse ponto de paralisação para poder dar conta da dor. Mas isso a gente não faz só com isso, com a nossa saúde física, hoje a gente está fazendo também. Não, uma gripezinha, não vou parar não. E a gente a gente vai para o estresse, né? Que também a pandemia causou. O estresse é muito grande. E o estresse dá problemas de memória, choros, imunidade baixa, causa doenças físicas. Mas eu não dou conta porque eu tenho que produzir, então não vou escutar meu corpo. Aí meu corpo adoece muito, eu sou obrigada a parar. E aí eu cuido do meu corpo. Então acho que essa correria que eu digo que é pós-pandemia, que volta a gente fazer isso de novo. Porque na pandemia a gente foi obrigado a parar. Todo mundo foi obrigado a parar. E ver assim, olha o que tem aqui dentro. Então talvez tenha aumentado e com todo o estresse de morte, perda de emprego, de não conseguir se encontrar, do isolamento social e tudo que causou junto com o que já se tinha. Então quando eu sou obrigada a parar, não, vamos pensar em você, vamos aqui discutir, vamos falar de vida e morte. Aí a pessoa, por isso que eu digo, tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes a gente vai para algumas coisas que trabalham com isso e não tem um profissional adequado. Vamos falar disso. A gente não sabe o mundo da pessoa, nem ela sabe. Então a gente abre caixinhas que eu não sei se eu vou conseguir fechar. E tem caixinhas nossas que a gente não abre. Mas assim a vida faz a gente abrir e pronto, a gente entra em colapso. Então aí eu preciso de ajuda. Sim. Diante do que você falou sobre essa questão de sentimento, eu acho muito importante a gente também trabalhar sobre essa validação dos sentimentos, né? Nós não somos orientados que a gente precisa trabalhar desde quando é criança. A gente precisa validar aquele sentimento da criança. A gente sempre coloca a criança como, é criança, não tem conta para pagar, então não tem por que sofrer, não tem por que chorar. Então a gente precisa lembrar disso. E um outro ponto também é sobre a gente sempre ser orientado a ser feliz. Que é o mundo da internet, a gente está feliz o tempo todo, gratiluz, para com isso, para de ter medo, tem que ser feliz. Não, mas eu quero ter medo. Eu quero chorar, eu quero encontrar essa dor. Isso a gente precisa trabalhar também. Aí, diante do que foi falado referente a isso, o que você consegue falar para a gente, comentar sobre os impactos, se é que a gente pode medir o impacto a curto, a médio e a longo prazo? Que aí, assim, são infinitas situações... Da pandemia? Isso, na saúde mental. Acho, como eu disse, acho que a gente ainda está vivendo, ainda é um trauma coletivo. Acho que não tenho como eu prever isso. Acho que não se dá conta, até porque estamos aqui, né? Não estou eu de fora. Sim. Talvez uma próxima geração consiga ver isso com outros olhos ou daqui a alguns anos. Mas nós que estamos vivenciando, a gente faz hipóteses. Hipóteses e... Olha, eu tive esperanças. A natureza ficou linda, né? Com o nosso isolamento social. Não sei se vocês viram, o ambiente agradeceu. Os rios agradeceram. E aí eu pensei que realmente a gente ia voltar com essa consciência maior disso. O nosso cuidado com o outro ficou maior. Mas como eu disse, o que fez esse cuidado foi o medo. Mas a gente volta e voltou, parece que para o mesmo lugar. Não mudou muita coisa. Então eu fiquei meio desesperançada. Não tanto, que eu ainda continuo trabalhando para que isso não se acabe, porque tem pessoas que ficaram, sim, né? Não vou dizer que foi, mas assim, eu imaginei que ia ser muito maior. E quando me veio a guerra, depois de uma pandemia, eu fiquei, puxa vida. Mas tudo bem. Então, assim, acho que de longo prazo a gente vê o que a gente conseguiu, ou o que a gente teve.
E a questão das crianças e os sentimentos, acho isso importante falar. Elas têm capacidade, do jeitinho delas, de saber o que é. E a gente quer crianças obedientes, mas quer adultos que tenham iniciativas. Não cabe. Ou é obediente ou tem iniciativa. Então, a gente tem que aprender a validar o nosso sentimento. Porque fomos essas crianças que queriam que nós fôssemos obedientes. E às vezes a gente fica com medo das coisas, fica com medo de aparecer na câmera, de falar. Né? Tudo isso porque alguém disse que eu tenho que ser muito boazinha. Então, a gente também costuma demonizar sentimentos. Então, tem que ser só feliz, calma e obediente. É isso que nos ensinam até no adulto. E esquece que o medo nos orienta ao perigo. Eu não saía de casa porque eu tinha medo. E estava perigoso, é correto. A tristeza me faz pensar e refletir o que está acontecendo. A indignação e a raiva faz eu mudar alguma coisa. Ninguém muda. Vamos, tranquilidade, paz, porque está tudo bem, vamos continuar. Não. As coisas mudam quando eu fico indignada, quando se junta. Então, esses sentimentos são necessários, orientados e levados para que eles nos levem a atitudes que façam crescer, que façam construir e não destruir. E isso dá para ser aprendido desde quando criança. Natália, e a questão da saúde mental para mulheres e crianças? Deixa eu te perguntar. A gente viu, acompanhou e vivenciamos mesmo, né? As crianças, maioria numa rotina, colégio, sei lá, balé, futebol, isso e aquilo, brincar na rua, no condomínio, trancados dentro de casa da noite pro dia sem entender. A gente viu também, infelizmente, aumento de violência contra mulheres. A gente teve aquela campanha de marcar o X na mão porque não conseguia falar, pede pizza para a polícia, identificando que é um ambiente de violência. Por quê? Porque estávamos todos trancados dentro de casa, não tinha como você denunciar, sair, enfim. E a gente teve esse aumento de violência contra crianças, contra mulheres, contra a criança, aí a gente já viu que diminuiu a notificação, por quê? Porque as crianças não estavam indo para a escola, não tinha esse olhar de quem pudesse denunciar por elas, falar por elas. E essa questão principalmente da saúde mental. Como que você encara, como que você vê, assim, estamos entrando no 3º ano, né? A gente começou a pandemia ali em 2020, que no Brasil chegou no início mais ou menos de 2020. 3 anos depois, ainda estamos vivenciando a pandemia. Como que a gente trabalha isso? Como que a gente conversa sobre isso? Eu acho que até a conversa alterou, né, nas nossas rodas com mães, mulheres. Acho que na pandemia ficou muito clara a vulnerabilidade daqueles que não têm muita voz, das crianças, e continuaram sem voz dentro de casa. As mulheres sendo vulneráveis e não tem como fingir que isso não existe. Então aumentou-se muito porque era muita frustração, muita raiva e só tinha um lugar para descontar, em casa. Não podia sair, não podia brigar com o vizinho nem no bar. Então tinha que brigar em casa. O que estamos fazendo, né? Eu sempre busco um olhar também para o agressor. Como ele se tornou esse agressor? O que a sociedade está fazendo para que as pessoas sejam tão agressivas e tenham tanta raiva? E aí esse agressor vai agredir seu filho, que vai se tornar um outro agressor amanhã. Sim. Então é um ponto de coletivo do que eu estou fazendo para isso. Como contribuir para que isso diminua? Como eu vou ajudar aquela criança para ela não se tornar um agressor como o genitor, como a genitora, né? Como a mãe e o pai. Acho que isso, a ONGs como vocês, ou que trabalham com coletivo, é um ponto a se trabalhar. Acho que precisa se trabalhar desde quando a mulher está grávida. Precisa entender, a criança precisa entender que tem voz. Aquela mulher precisa entender também. E aquele homem precisa perceber que está errado. Ele precisa entender que aquilo é um crime. Porque muitas vezes ele acha que está tudo certo. E tem vozes que ainda validam que está tudo bem ele fazer o que faz. E são criados por mulheres, né? Então, geralmente, porque
São criados muitos só por mulheres. Então, assim, é algo que já vem há muito tempo e que precisamos pensar no que estamos fazendo para chegar num ponto de agressividade, não só nas vítimas. Acho que devemos pensar nos agressores. Como que uma pessoa se torna agressor para evitar que isso possa acontecer futuramente. É interessante esse ponto que você fala, voltado para o agressor. Mais uma vez eu falo sobre nós da área da saúde mental, quando a gente fala assim, não, mas ele é doente, ele está doente, ele precisa de tratamento, o senso comum vai falar o quê? Vocês estão apoiando? Vocês estão de acordo? E a gente fala, pelo contrário, eu acredito sim que ele precisa ser responsabilizado, responder na justiça pelo crime, mas ele também precisa ser tratado, porque ele pode terminar aquele relacionamento, ele pode ficar preso por alguns anos, mas depois ele vai repetir o comportamento porque ele não tratou. E é muito difícil a gente trabalhar na sociedade isso. E um outro ponto assim que você falou, que é triste quando a gente ouve, quando a gente presencia relatos de mulheres validando a agressão de um homem. Quando se fala nesse tratamento do agressor, eu lembro muito do Foucault, né? Crime e Punição. Punição e Castigo, acho, né? Crime e Castigo é o nome do livro. A gente, não estou falando só do Brasil, mundialmente, a gente trata isso como vingança. A gente não quer justiça, a gente quer vingança. Um agressor, para se tornar agressor, ele foi agredido. E quando ele agride de novo, ele é agredido de novo. E vira um círculo sem fim. Então a gente quer que ele seja agredido, mas isso ele sabe lidar muito bem. Quem é agressor sabe lidar com violência. Ele não sabe lidar com as outras coisas. Ele não sabe lidar com cuidado. Porque ele nunca teve. Ele não sabe. A gente fala de criança. Eu vou falar aqui, tá? Nos intervalos falamos. Todos somos crianças, né? E somos. Então, se eu fui uma criança que não recebia amor e só recebi maus tratos, a sociedade espera o que de mim? Se eu fui uma criança negligenciada, que sofri violência, vi minha mãe sofrer violência, o que a sociedade que não viu os meus direitos enquanto eu não tinha voz espera de mim? E aí vão me cobrar o quê? Castigo? Então, tem sim, mas também não vou ficar aqui, né? Tem situações em que não tem jeito mesmo não, tá? Criatura não tem jeito mais. Perdeu a esperança, mas tem uns que ainda tem, né? Então, a gente precisa avaliar isso. E para que acabe isso, a gente precisa avaliar direitinho isso. E começa com as crianças. Não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Acho que se cometer um crime, tem que responder por ele. Como ser humano e não como vingança. E não para ir para a guilhotina. Porque a gente só muda os nomes, mas ainda estamos na Idade Média, né? Vamos para a guilhotina, vamos ser espancados e a violência continua. O que me faz um cidadão de bem, se eu pego e espanco alguém até a morte, eu continuo cidadão de bem ou eu sou um criminoso também? São assuntos que seriam, quem sabe, né, uma pauta para um próximo videocast que a gente vai embora. O que não falta aí, quando a gente fala de saúde mental, comportamento, não faltam temas a serem trabalhados. Pena que nem sempre a gente tem esse espaço para ser trabalhado, para ser conversado. As pessoas, quando a gente fala assim, vamos conversar sobre saúde mental. Que chato. Tem ninguém doido aqui, não. E pelo contrário, a gente vai falar sobre saúde. As pessoas só entendem como algo pejorativo, como doença. E diante do que você falou, também um outro ponto que a gente pensa, Natália, ao mesmo tempo que a gente precisa desse cuidado, durante a pandemia, esse momento que a pandemia não acabou ainda, diante de toda essa situação, você pode citar alguns locais que a pessoa consiga identificar? Primeiro momento, ela conseguiu identificar, está passando por alguma dificuldade emocional, psicológica. Onde é que ela pode ir?
que ela pode fazer para ter esse atendimento? Se identificar, precisa identificar em si, precisa entender se aquilo, o que é uma ansiedade comum, o que é uma ansiedade doença, porque também temos isso, todo mundo tem ansiedade hoje, às vezes nem tem um transtorno, só é uma ansiedade comum do dia a dia. Então, isso me impede de fazer alguma coisa, isso me causa um sofrimento extremo, eu estou entrando em sofrimento, eu choro toda noite, ou choro antes de entrar no trabalho, e aí eu preciso procurar ajuda, ainda não consigo procurar ajuda, procuro um amigo, procuro um padre, que talvez lhe oriente aonde procurar ajuda. Mas temos as UBSs, temos CAPS, né? Não espere chegar no colapso, o que eu digo é isso. Se perceba seu corpo, se está tendo taquicardia, se está ficando muito doente, e vai no médico, o médico diz assim, então, é só uma pressão alta, então verifica também, né, como é que tá as suas emoções. Eu estou muito enraivado, porque a gente acha que depressão começa já na tristeza, né? Às vezes não, começa numa irritação. Tudo me irrita. E aí tudo me irrita, a voz da Samantha vai me irritar, a voz da minha mãe me irrita, do meu filho me irrita, eu começo a me irritar com tudo. E isso já é o início de depressão, porque eu não consigo mais achar prazer no mundo. Se está tudo muito ruim, a ponto de me irritar, eu não consigo mais achar prazer em lugar nenhum. E eu preciso ter esse lugar, né? Então, também são pontos que a gente tem que estar olhando. Natália, a gente já vai encerrando aqui, né? A gente quer agradecer a sua participação. Esse é o primeiro de 5 episódios que a gente vai estar gravando de videocast, conversando um pouco sobre saúde mental, proteção, que ainda precisamos saber. E eu acho que é muito válido iniciarmos falando sobre a saúde mental, que ganhou uma atenção, né, nesses últimos anos, e eu acho que é muito válido. Não sei se vocês profissionais veem assim, mas eu tenho amigas que dizem, nunca pensei em procurar uma psicóloga, e durante a pandemia fomos para online e eu passei a fazer terapia porque eu entendi que eu precisava ressignificar alguma coisa em algum momento, enfim. E outros momentos em que a gente sequer consegue identificar, né? A gente não consegue identificar e a vida vai passando e muita coisa, e aí todo mundo teve que respirar, pensar, eu acho que tem alguma coisa errada aqui que eu preciso verificar. Então, a gente quer te agradecer pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Gostaria de abrir a oportunidade para você fazer, como falam os videocasts, podcasts famosos, né? Fazer suas considerações finais, mas eu tenho uma última pergunta para você. A Natália, você, pessoa, ser humano, a gente conversou muito aqui, né? Psicóloga. Para você, qual foi o seu maior aprendizado nesses últimos 3 anos? Foi a importância dos afetos e da vida. Aqui em Manaus a gente teve um viés muito difícil, em que a gente sofreu por falta de oxigênio. As pessoas não morreram pelo Covid, morreram porque não tinha oxigênio. Então, respirar. É muito... Eu atendi enfermeiros que atenderam essa ala. Desesperador ver o sofrimento desses profissionais lutando com uma bombinha sem nenhuma esperança, porque não tinha oxigênio. Uma ala inteira morreu. Então, dá valor a respirar a vida e aos afetos, tá junto. É isso que eu aprendi. Você comentou sobre o abraço, né, os afetos. Eu sou uma pessoa naturalmente extrovertida. E eu sou de Rondônia, Porto Velho. Então, o norte, não sei se as pessoas que estão nos assistindo são do sul, sudeste. Nós aqui do norte, morei no nordeste também, a gente é muito do abraço, do pegar, do falar, tocando, é o nosso jeito. E para mim, na pandemia, eu senti muita falta de abraçar, de olhar no olho, de cuidar, né? Tá tudo bem. Às vezes a gente se incomoda por besteira no dia a dia. A verdade hoje é que eu penso que são coisas tão pequenas quando a gente joga na balança tudo mais. E que não se esqueça isso, sabe? Acho que a gente tem que pensar nisso.
Passamos sim, não temos que colocar esse algo sofrido como esquecido. Nós vivemos isso, vivemos uma distância, vivemos mortes impensáveis, vivemos egoísmo em que o oxigênio dobrou de preço, dobrou de valor. Vivemos que Manaus recebeu de outros estados para comprar oxigênio, enquanto aqui se vendia mais caro. Então a gente não pode esquecer disso. Então a gente tem que viver lembrando disso para melhorar amanhã. Para se indignar com o que aconteceu e cobrar da nossa saúde. A indignação, a raiva também servem para construir. Então, dá valor aos nossos afetos também. Dá valor a quem está perto e à vida. Viver. Eu estava achando estranho que não tinha tido nenhum choro ainda, né? Não sei nem se era permitido as entrevistadoras também chorarem. Mas, assim, diante de tudo que a gente falou de vida, falamos de luto, falamos de várias emoções, de vários sentimentos, então é impossível a gente não se emocionar, né? E eu quero também agradecer por essa troca, por esse compartilhamento, que bom que essa nossa conversa consiga chegar a várias pessoas, que essas pessoas às vezes estão só precisando de um momento, de uma conversa assim, para dizer, não, tem alguma coisa que eu estou precisando, eu vou olhar, vou buscar ajuda. Ou então, se ela estiver bem, mas que ela entenda também, quando ela estiver mal, está tudo bem, ela não está bem. A gente precisa entender isso. Então, eu quero agradecer o que você passou sobre esse compartilhamento, sobre os afetos e pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente também trouxe uma lembrança, né, do projeto, da instituição, e a gente gostaria de te entregar agora. Eu vou pedir para alguém trazer aqui para a produção, acho chique a produção. É um kit que a gente traz do projeto, né, do Serviço Jesuíta. Não conheci o projeto, agora eu vou conhecer. Isso, a gente está atuando desde setembro, né, do ano passado. Estamos aí com a possibilidade de encerrarmos em maio, junho. É um projeto específico que a gente está trabalhando vacinação para migrantes, refugiados, ações de orientação, sessões orientativas e o que tem... não sei se a palavra certa é uma grata surpresa, mas uma atividade que a gente tem feito bastante são sessões psicossociais para profissionais de saúde, grupos, rodas de conversa, e tem sido muito legal trabalhar sobre a saúde mental para quem está na linha de frente nesses últimos 3 anos. Então é isso, nós conversamos hoje um pouco sobre saúde mental e a pandemia, né, da Covid-19, conversamos um pouco sobre onde procurar ajuda, como identificar. Nós somos do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados no Brasil. Estamos aqui há mais de 20 anos, atuando entre diferentes estados. Esse projeto específico que nós estamos trabalhando um pouco sobre a situação da pandemia e da Covid-19, com atuação na região amazônica brasileira, Manaus, Amazonas, Boa Vista, Roraima. E a gente quer te convidar para continuar assistindo. Vamos ter outros videocasts conversando sobre outros assuntos importantes. Foi muito legal conversar. Eu aprendi bastante coisa, acredito que você que está nos acompanhando também. Também quero te convidar para nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e o YouTube, né? SJMR Brasil. Nós temos essa conta específica que fala sobre os serviços no Brasil inteiro e a gente quer te convidar a seguir, nos acompanhar, ativar o sininho, receber notificação e estar acompanhando as próximas conversas, tá bom? Muito obrigada, a gente vai ficando por aqui. Não sei se você está assistindo manhã, tarde ou noite, mas muito obrigada e desejo um excelente dia para você.